Está começando mais um podcast Metanoia Racional. Está começando mais um podcast do Metanoia Racional. Boa tarde, bom dia, boa noite. A sequência eu não sei se está certo, mas quem está ouvindo de tarde foi direto para você. Bom, está começando aí mais um nosso podcast tradicional e essa semana a gente quer falar sobre um assunto bem atual. O ano de 2020 foi um ano cheio de notícias diferentes, coisas que a gente nunca tinha experimentado, nunca tinha visto, mas algumas coisas são recorrentes e elas estão a todo tempo lembrando que Jesus está voltando e vai vir nos buscar. E, bom, a gente quer falar sobre esse assunto. E para essa semana e esse assunto a gente tem eu, Matheus de Lima Mota. E eu, Maurício Tades. E é isso daí. Ficou interessado no que a gente vai falar e como vai ser? Continue aí com a gente. Bom, ano de 2020, a gente tem várias notícias que mudaram toda a nossa rotina, mudaram todas as formas que a gente tinha de visão para várias coisas na vida. Mas algumas coisas ainda são bem reais e continuam trazendo a gente a lembrança de que Jesus vai vir nos buscar. E 2020, a gente pode já tá encerrando já 2020, não sei quando você está ouvindo esse podcast, mas a gente já tem bastante coisa que pode olhar para trás. E você fez aí um levantamento só de pelo menos 10 sinais que a gente pode encontrar assim, em notícias que tivemos em 2020, de coisas que já mostram que Jesus está perto de vir. E a primeira aqui seria o sinal dos escarnecedores. E eu acho que pode começar aí, Mauro, sobre esse primeiro sinal que a gente esses sinais sobre os escarnecedores, você pode encontrar ele em 2 Pedro, capítulo 3, versos 3 e 4. Eu vou ler ele aqui rapidinho. Tá aqui: sabendo primeiro isto, que nos últimos dias virão escarnecedores, andando segundo as suas próprias concupiscências, e dizendo: onde está essa promessa da sua vinda? Porque desde que os seus pais dormiram, todas essas coisas permaneceram como desde o princípio da criação. Sobre os escarnecedores, tem um episódio muito famoso que foi esse ano aqui no Brasil, que foi no Carnaval, onde a figura de Satanás arrastava Jesus Cristo. Aí sempre eles vêm com aquela história que a gente estava representando alguma coisa e ali vai. Mas para nós que somos cristãos, nós sabemos que aquilo ali foi um escárnio. Claro que nós sabemos que aquilo ali não era Jesus Cristo que ele estava arrastando, era uma pessoa que estava do lado dele só encenando, mas pra gente foi uma falta de respeito. Eu achei uma falta de respeito, não sei, tem muitas pessoas que têm opiniões diferentes, mas um dos sinais que se cumpriram em 2020 para mim foi esse. E se as pessoas não viram, quiser pesquisar na internet, as pessoas vão achar. E também vários sinais, né, de escárnio, porque hoje a gente sabe que principalmente a religião cristã, ela é alvo de piadinhas, ela é alvo de muitas coisas, e o nome cristão, ele em si, ele já refere ao nome de Cristo. Até tem um verso que vai falar: aqueles que são chamados pelo meu nome. Então a gente vê que esse sinal foi muito, está sendo muito, principalmente agora nos últimos dias, sendo muito zombado o nome cristão e a imagem de Cristo e o Evangelho. No meu ponto de vista, esse foi estava muito na cara no Brasil, porque muitos falam assim: mas o Carnaval, tá. Mas no Brasil é uma das principais festas que ocorre no mundo. Ela é lembrada em todo mundo, é visto o Carnaval brasileiro. Eu acho que é então, a esse maior episódio festa popular, né, do mundo. Se não me engano, é uma das maiores festas populares. Então, isso teve uma repercussão muito grande, que não foi só aqui que a gente viu isso. Vários países viu essa imagem.
E ali claramente eles botavam Satanás como um vencedor sobre Cristo ali, carregando, arrastando Cristo. E os outros vão falar, mas é só um desfile de carnaval. Mas a Bíblia já falou que ia ter sinais de escarnecedores. E o versículo 4 que fala sobre aqueles que falam assim, onde está a promessa da vinda de Cristo? Eu não lembro aonde, mas eu vi essa semana sobre alguns sinais que estão acontecendo. E um jornal colocou assim, e os evangélicos com certeza dirão que isso é um sinal da volta de Cristo, mas em zombaria. E foi até agora eu lembrando, foi até um cara sério. Foi um cara que ele fala até sobre administração e tudo. Um cara sério, mas ele fez, a primeira frase dele foi essa. Eu não vou citar o nome para não gerar, mas eu até sigo ele nas redes sociais porque ele posta bastante coisa boa sobre administração e é o ramo do meu estudo. Então, é assim, ele começou com essa frase, aí os cristãos vão dizer que é sinal do fim do mundo, do arrebatamento, da volta de Jesus, mas meio que escarnecendo disso. Então, a gente vê que isso já está acontecendo e isso foi no Brasil também. E o rapaz tem, assim, projeção mundial também, que fez esse comentário. Sempre tem essas piadinhas, né, dizendo que tudo que a gente vê, às vezes, né, faz esse exagero, de que tudo que a gente vê, a gente fala, não, isso é um sinal da volta de Jesus está voltando e tal. Até igual esse podcast, muita gente vai falar, não, isso daí é um exagero, é um escapismo, sabe, essas coisas estão escarnecendo, estão zombando da nossa fé. E zombando da volta de Jesus. Sim, e o interessante é que isso, por mais que eles vão falar assim, olha, vem eles de novo, mas isso também é um sinal, porque como tá aqui, eles iam duvidar, e tá acontecendo. Então, eles próprios cooperam para que a vinda de Jesus ocorra, para mostrar para nós que a vinda de Jesus está mais perto. Pois é. E assim, a gente também teve rumores de guerra. A pandemia deu uma acalmada em algumas coisas, mas a gente teve fortes rumores de guerra esse ano, logo assim no começo, tanto que eu lembro que logo no começo do ano falaram até que poderia ter uma terceira guerra mundial. Muita gente no Brasil teve muito meme disso, né? Muita piada, mas realmente teve uma tensão política, uma tensão de guerra por alguns movimentos de países, né, mais no norte do globo, e essa movimentação acabou estimulando esse pensamento de que poderíamos ter uma Segunda Guerra Mundial, porque as peças, né, do jogo político começaram a se mexer nesse ponto. E a gente tem aí um dos sinais da volta de Jesus são os rumores de guerra. É interessante a gente falar sobre rumores, porque o verso na Bíblia que se encontra em Mateus 24, do 6 ao 7, ele vai falar justamente sobre rumores de guerra. Aí a primeira matéria que a gente encontrou aqui, que foi a matéria que a gente colocou aqui na nossa pauta, fala justamente a mesma coisa. Ele fala assim, aumentam os rumores de uma possível guerra, ou o quê? Uma terceira guerra mundial. Então, outros falam, mas foi uma coincidência. Tá, mas até a própria reportagem já dizem rumores. E rumores é o quê? Às vezes não vai estar acontecendo a guerra, mas a gente vai estar ouvindo sobre essa terceira guerra mundial. Então a gente viu a tensão sobre a Coreia do Norte, a gente viu tensão dos Estados Unidos com o Irã, sobre a morte daquele general, que um ataque americano matou aquele general. E vários rumores de guerra têm acontecido. Até o Brasil essa semana, sobre a eleição, se a gente for ver sobre a Amazônia, a gente vai ver que surgiu uma rixazinha ali sobre até fazer uma guerra. E o Brasil é aquele negócio, a gente vai, nem precisa a gente comentar, mas ele entrou também assim, foi só uma frase, mas uma frase que pode ter um efeito. Aquele efeito cascata, né, que vai desencadear outras coisas lá na frente, a gente não sabe. Sim.
E a gente percebe que mais um sinal se cumpriu em 2020. Aí as pessoas falam assim, mas sempre houve tensão sobre guerra, sempre houve rumores de guerra. Tá, mas eu acho que hoje em dia, até eu estava lendo aqui uma matéria agora há pouco, a questão da pandemia, ela trouxe, tipo, prováveis conflitos e até uma provável terceira guerra por causa da pandemia, da recessão de algumas coisas, e houve rumores de uma terceira guerra devido à pandemia. Também aumentou muito. E a gente ouve quase todo dia agora falando sobre algum país que está querendo guerrear com o outro. Mas a gente sabe que, tipo assim, os rumores de guerra seriam rumores de uma terceira guerra mundial, que seria algo mais numa escala global, não só as guerras que ocorrem às vezes de países vizinhos, coisas pequenas. Seria uma terceira guerra, um evento maior. Seria um dos sinais que a gente ouviu falar no ano de 2020. É porque assim, igual, tem coisas que a gente vai vivendo, vai passando e depois nem lembra mais aquilo. Poxa, igual do carnaval mesmo. A gente, poxa, e foi esse ano? Caramba! Mas são sinais de 2020. A gente não tá falando assim de não, aconteceu lá. Não, aconteceu esse ano. A gente tá vivendo esses sinais. E um sinal, muita gente pode dizer, mas sempre teve fome. Mas assim, hoje mesmo eu estava conversando com uma pessoa e eles falando que, algumas pessoas, e eles falando sobre pessoas que estão passando fome aqui perto da gente. E isso é também um dos sinais da volta de Jesus, não é? Sim, e é interessante a gente ver, eu vou até falar aqui a referência, para se alguém quiser procurar. A referência é Mateus 24, 7. A gente não está lendo o versículo para não ficar muito estendido o programa, que eu acho que vai ser um programa grande. Mas eu fui no site da ONU, fazer a pesquisa para a pauta do programa, e achei uma notícia aqui interessante. Só vou ler o título também para não estender. Mas está aqui, a Covid-19 agrava índices de fome severa em países vulneráveis. Então a gente vê que isso foi em 2020, essa reportagem saiu dia 16 de setembro desse ano, e está dizendo aqui que países como Somália e alguns outros países africanos que já haviam fome, mas com a Covid aumentou mais por causa da insegurança e toda aquela crise mundial, a escassez de comida aumentou mais. Imagina quem já passava fome e agora ter ainda os recursos mais escassos ainda. E até o Matheus falando aqui sobre o próprio no Brasil, a gente vê a fome, o pessoal falando sobre a fome, até a questão do preço dos alimentos que subiram muito, e para as famílias que já têm uma pequena renda é mais difícil ainda conseguir os alimentos. Então a gente vê aqui que em escala global vários países estão aumentaram o índice de fome. E aqui a gente está falando sobre o site da ONU, a gente não está falando nem sobre um site qualquer, é o site da própria ONU que anunciou isso. E conforme estava na profecia escrita em Mateus 24:7, um dos sinais era o aumento da fome. E eu acredito que é muito pouco está sendo noticiado, até porque se noticiassem 100% do que acontece, dos sinais que acontecem, daria mais credibilidade ainda à volta de Jesus. Então eu acredito que, de certa forma, é um pouco, a gente não vai conseguir ver isso muito na cara. Então a gente vai pegando aos poucos essas partes. Algumas coisas também eles acabam focando em um assunto e naquilo que é do interesse deles. A gente acho que já até teve um bate-papo sobre, não lembro assim, se foi exatamente um podcast inteiro, mas parte de um podcast, a gente já bateu um papo sobre isso. Acho que foi até o Miguel participou, então foi lá no começo do ano, que muitas das vezes as pessoas, os mídias, né, os grupos de notícia, eles vão entregar aquilo que é interessante a eles. Eles não ficam falando de notícias que eles não tenham algum benefício sobre.
E a gente tem que procurar. E procurando a gente vê muitas fontes confiáveis que respaldam o que a gente está comentando aqui agora. E esse versículo, né, no Mateus 24, versículo 7, um dos sinais é a fome, e o sinal seguinte é o que a gente está aí ainda no meio dele, né? A gente ainda está no meio da pandemia. E interessante o ano de 2020, que foi que fala sobre as pestes e doenças, essas coisas, porque teve a pandemia que gerou escala global e a gente está vivendo até hoje, que parou o mundo inteiro, não foi só no Brasil, parou todo mundo. E se a gente for notar também, teve mais duas que foi bem noticiada, não teve assim muitas, como a gente fala, não teve muita saída porque não espalhou, mas a gente ouviu muito falar que foi a da Vespa. Provavelmente muita gente ouvindo esse podcast vai lembrar da Vespa assassina, que todo mundo tava com medo, e dos gafanhotos, que também foi uma que foi esquecida, e esse do gafanhotos eu acho que atingiu algumas cidades brasileiras, eu acho que foi na divisa. Então, tipo assim, a gente vê que pestes, e a gente vê também aqui a pandemia, que é o Covid, e no meio desse ano foi descoberto, acho que foi na China, um vírus com 16 vezes mais a capacidade do Covid, que eu acho que não chegou a se espalhar muito, mas foi descoberto um vírus que teria capacidade pior do que o Covid lá na China, nos porcos. E ele poderia ser transmitido para os seres humanos. Então a gente vê o quê? Que cada dia está ocorrendo mais. Esses foram os sinais de 2020. Mas se a gente for parar de um tempo para cá, já houve gripe suína, já teve a gripe do frango, já teve o ebola e assim vários. E tipo assim, atingiram vários países. Não foi uma coisa pequenininha só num lugar ali fechado. Foi de escala global, mas a gente está falando agora só de 2020, só quis dar uma relembrada nos anteriores. E quase todo ano a gente vê uma doença nova. Vira e mexe a gente tem uma notícia de uma nova peste, algo novo, que é igual ao caso do vírus, né, do Covid-19. Foi algo novo, pegou a gente, o mundo todo de surpresa. O vírus, o coronavírus já é conhecido há bastante tempo. A gente teve podcasts sobre ele também, mas a mutação dele pegou o mundo de surpresa e abalou muito. E a gente está vendo aí em muitos países, o Covid decidiu eleições importantes esse ano. E eu acho que, igual a gente... Você está ouvindo esse podcast pós-eleições municipais, mas a gente está gravando antes. A gente ainda não sabe, mas provavelmente o coronavírus, o Covid, a forma que os governos municipais agiram durante a pandemia vai decidir muito essas eleições. Então, o Covid foi uma peste que abalou muitas pessoas, então milhões de pessoas foram contaminadas, milhões de pessoas morreram por conta dele, e ele ainda teve uma movimentação em muitas pessoas. É interessante, hoje eu ainda estava pensando sobre isso. Os números de pessoas que morreram por conta do coronavírus, a gente só tem os dados de pessoas que morreram contaminados com ele. Agora, quantas outras pessoas morreram de fome, morreram talvez por causa de depressão, ou talvez alguns outros fatores decorrentes ao Covid, né? Então, essa foi uma peste que ficou muito... É um dos sinais que ficou muito visível sobre a volta de Jesus. E a gente falando sobre o Covid, a gente vê que, tipo, já, pelo menos assim, durante o meu tempo de vida na Terra, olha que eu já vou fazer 29 agora, foi a primeira vez que eu vi uma doença parar o mundo todo assim e durar tempos. Igual, já vai pra... Se for parar o tempo que ela foi descoberta lá na China, já vai fazer um ano agora. Mas o tempo que ela atingiu mesmo com força o mundo todo foi em março desse ano. Então, daqui, eu acho que 3 meses e pouco, 4 meses, agora eu tô fora aqui da data. Vai fazer um ano que ela praticamente parou o mundo. Pois é. Agora, um sinal também que a gente teve
Isso a gente teve aqui perto. No Brasil teve, acho que 5 a região teve, mas são terremotos. O que ficou mais marcado foi lá no México, esse ano, mas terremoto. A gente está vendo que também é uma coisa que vira e mexe tem, mas aparentemente, isso eu também já vi notícias sobre, não tenho a fonte aqui para poder fornecer a vocês, mas já vi notícias de que a frequência de terremotos aumentou muito nos últimos 100 anos. Então, é lógico que talvez lá, muito atrás, não tinha comunicação fácil, não tinha uma população tão espalhada pelo mundo, mas existem sinais, né, de, poxa, teve um terremoto num lugar, você tem características na vegetação, no relevo, que demonstram o terremoto. Agora, é um dos sinais da volta de Jesus, e a gente teve um terremoto, não sei se quem está nos ouvindo agora, se você está nos ouvindo, se lembra dessa notícia do terremoto do México, e é um dos sinais da volta de Jesus, né? Sim, eu estava aqui agora, meu computador travou, mas eu tinha lido o tema da reportagem, e a gente vem ouvindo com o tempo. E o site da ONU também colocou que, agora eu acho que foi em março de 2020, que o aquecimento global gerou, triplicou, assim, aumentou em muito a incidência de catástrofes naturais. Eu estava vendo, foi um documentário há uns dias atrás, sobre uma geleira na Antártida, que a água do mar, ela fez um canal por dentro da geleira, e essa água quente, ela tá derretendo, o canal que fez no meio da geleira tá fazendo com que a geleira derreta cada vez mais, e o nível da água do mar, dependendo pelo cálculo que os cientistas fizeram, o nível do mar vai subir muito. Se continuar isso do jeito que vai, a probabilidade é disso ocorrer, em pouco tempo. E o tempo que eles tinham calculado diminuiu por causa desse canal que a água fez. Eu vi um documentário, agora não lembro aqui, meu computador agora travou aqui e não está abrindo o próximo passo. Mas a gente está vendo muita catástrofe naturais, e aqui no Brasil, no começo do ano, as chuvas, até em Minas, a gente vê que alagou cidades ali inteiras. Eu fui até viajar por um tempo para uma cidade de Minas, a gente foi numa praça, e eu vi que essa praça, os prédios que a gente ficou ali num evento que teve, os prédios estavam com água já no teto. O primeiro andar do teto estava todo coberto de água agora, no começo desse ano. E a gente viu que foi vários pontos de Minas, e eu acho que até alguns estados vizinhos tiveram grande chuva. Coisa que a gente sim, ocorria, mas esse ano parece que foi muito forte. Foi verdade. Essas enchentes aqui em Minas, muita gente perdeu muita coisa. Tem uma a Elis, agora eu não lembro o sobrenome dela, mas ela é uma das referências de marketing digital para as igrejas, ministérios, e ela perdeu tudo que tinha em casa numa enchente. Ela tinha material, né? Tinha livros que ela escreveu, no caso ela vendia, então materiais de trabalho dela, ela acabou perdendo. O carro dela ficou com a enchente, tapou quase até. Então, são sinais que a gente está vendo que acontecem e mostram e anunciam a volta de Jesus. Muita coisa acaba pregando, muitas das vezes até mais do que a gente prega sobre a volta de Jesus. Eu posso fazer isso, às vezes, até uma avaliação pessoal, de que muitas das vezes lá, essas notícias elas estão anunciando, olha, que Jesus irá voltar, e até mais do que eu prego sobre o assunto. Agora, a gente também tem, e o pessoal que você está aí nos ouvindo, se tiver alguma forma de nos ajudar, viu? A gente precisa ir no computador, para a gente trabalhar aqui. Poder nos ajudar, dá uma força para a gente. Mas um dos outros sinais é o sinal dos tempos difíceis, a perseguição que a gente enfrenta aí
todos os dias, né? Está curioso para saber quais são os outros 5 sinais? Aguarde, porque assim como a volta de Jesus, a parte 2 está por vir.